Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Dando continuidade às nossas aulas de Direito Tributário, hoje nós vamos estudar os aspectos gerais do imposto. Vamos identificar lá dentro da classificação de tributo que nós vimos, são 5 espécies: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Nós vamos estudar primeiro um aspecto geral: impostos. O que vem a ser impostos? Impostos são tributos não vinculados, ou seja, não se pode vincular a arrecadação de um imposto a nenhuma atividade estatal. Então, você paga imposto, vai para uma conta genérica do ente que está tributando, e aí esses valores são utilizados para educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e assim por diante. Não se pode vincular a utilização da receita de um imposto a uma atividade específica. Isso é vedado, não há essa possibilidade. Então o imposto é isso, é uma espécie de tributo não vinculado a nenhuma atividade estatal, ok? E nós temos a classificação, E quando a gente classifica os impostos, nós temos primeiro os impostos diretos. Impostos diretos são aqueles que eu pago diretamente. Eu realizo o fato gerador e eu realizo o quê? O pagamento do imposto. Então, por exemplo, eu vou e adquiro um carro, propriedade de veículo automotor. Eu vou pagar o seu contribuinte do IPVA. Vou pagar o imposto IPVA, diretamente, ok? Então esses são os impostos diretos. Eu tenho também os indiretos, Imposto indireto é aquele que eu não pago, não estou pagando imposto, entre aspas, mas o imposto está embutido ali. Então, por exemplo, eu vou no mercado comprar 1 litro de leite, O que eu pago? Preço. Dentro do preço está o quê? Está incluído o imposto. E os dois impostos que têm essa característica de indireto é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que são impostos que são cobrados da cadeia de alimentos, da cadeia de comércio, ok? São indiretos por quê? Porque o mercado, quando ele realiza a venda, ele pega o dinheiro e repassa aos cofres do Estado, por exemplo, o montante referente ao ICMS. Contudo, não é ele que está pagando o mercado, ele só está recolhendo e repassando. Como ele passa esse valor diretamente para o preço, nós, consumidores, que quando vamos no mercado, pagamos preço, o imposto está ali embutido. Por isso que ele é considerado indireto, que nós pagamos ele indiretamente, ok? Depois nós temos impostos pessoais, e aqui o grande exemplo é o imposto de renda. Imposto pessoal por quê? Porque leva em consideração a situação de cada pessoa. Então esse tipo de impostos ele leva em conta o patrimônio daquela pessoa. Então, por exemplo, o imposto de renda do João é diferente do imposto de renda do José, do Antônio. Por quê? Porque cada um tem suas características. Então, o imposto sobre a renda, ele pode ser medido de acordo com cada característica, com cada situação de cada pessoa. Então, o imposto pessoal. Outro exemplo que nós poderíamos, que tem na Constituição Federal, mas ainda não foi instituído, foi o imposto sobre grandes fortunas, lá do artigo 153, inciso 7º. Quando for instituído algum dia, também será um exemplo de imposto pessoal, que vai levar em conta o quê? A fortuna, ou a grande fortuna de cada um. Um pode ter mais fortuna que o outro. Então esse imposto é ligado diretamente à pessoa. Por isso são ditos como impostos pessoais. Contrapontos a ele temos impostos reais, que hoje é a regra. A maioria dos impostos são reais. Reais por quê? Res, coisa, o bem. Então recai sobre uma coisa. Então, por exemplo, eu adquiro um veículo automotor, um carro, uma coisa, vou pagar IPVA. Adquiro um imóvel urbano, é uma coisa, um bem, eu vou pagar IPTU. Então, assim por diante. Então, os impostos reais estão ligados a um bem específico, ok? Depois eu tenho os impostos fixos ou de prestação fixas, Importante aqui nesses impostos fixos é que o valor a ser pago é fixo. Eu já sei qual é o valor de antemão. Então, por exemplo, alguns municípios, quando vão cobrar o imposto sobre serviço de advogados, cobra o quê? Um valor fixo. Por exemplo, R$500 por ano. Então, eu como advogado, eu sei que se eu tenho um escritório naquele município, eu vou pagar de ISS R$500 por ano. Porque é uma tributação fixa, ou prestação fixa, eu já sei. Diferente das variáveis. Por que variável? Porque eu não sei quanto eu vou pagar.
Tá? Então, impostos variáveis ou de prestação variáveis são impostos que eu não sei o valor que eu vou pagar. Tá? Eu vou ter que descobrir. Por isso que eles se dividem em três, né, subespécies aqui. Tá? O primeiro deles é os proporcionais. Os proporcionais são os impostos mais comuns que temos. Tá? Porque os proporcionais, né, ele tem uma alíquota fixa. Tá? Então agora, cuidado, não confundir a alíquota fixa dos impostos proporcionais com o fixo, tá? Que aqui é o valor é fixo. Aqui a alíquota é fixa. O valor, que é a base de cálculo para o cálculo do tributo, ele é variável. Tá? Então, por exemplo, eu tenho, em regra, vamos pegar o ICMS. Tá? Em regra, o ICMS é 17%. A alíquota fixa, 17%, em regra. Tá? Tem algumas variações em alguns casos, mas é pontuais. Tá? Então, 17%. Tá? Circulou a mercadoria. Qual é o valor da mercadoria? Não sei. Da situação A, a mercadoria custa 100 mil reais, 17%. Na situação B, custa 50 mil, 17%. Ou seja, o valor é variável. A alíquota é fixa, é 17%. Mas o valor, a base para o cálculo do tributo, ela vai variar. Com isso, vai variar o quê? O valor do tributo. Por isso que ela é variável proporcional. Eu tenho também o variável progressivo. Tá? Variável progressivo são aqueles, né, estão mais ligados aos impostos pessoais que nós vimos aqui em cima. Por quê? Porque vai levar em consideração a capacidade contributiva, né, do contribuinte. Então, se a pessoa ela tem uma capacidade contributiva maior, ela pode pagar o quê? Uma alíquota maior. E aqui nós temos grande exemplo, o imposto sobre a renda. Por isso que no imposto de renda eu tenho lá, né, desde da faixa de isenção, depois eu tenho a faixa de 7,5%, 15%, né, 22,5% e 27,5%. Por quê? Porque aquele que paga 27,5%, ele tem o quê? Ele tem uma capacidade contributiva maior. Ele pode pagar mais tributo, mais imposto, do que aquele que tem lá, né, vamos supor, está na faixa etária de 7,5%. Tá? Então ele é progressivo. Nesse caso aqui dos progressivos, tanto a base para o cálculo do imposto como a alíquota são variáveis. Para eu descobrir o preço, né, o valor desse tributo, primeiro eu vou ter que descobrir qual que é, né, o valor da base de cálculo. Descobrindo o valor da base de cálculo, eu vou encaixar essa base de cálculo, tá, em qual, né, alíquota, né, em qual alíquota vai ser cobrada. Descobrindo a alíquota que vai ser cobrada, eu pego a alíquota, que é um percentual, né, jogo em cima desse valor e eu tenho o quê? O valor do imposto. Ok? E eu tenho também, aqui mais a título doutrinário, tá, os variáveis regressivos. Tá? Aqui no Brasil nós não temos exemplo de variáveis regressivos, até porque a Constituição Federal ela determina que na medida do possível os impostos deverão ser, né, cobrados mediante a capacidade contributiva do contribuinte. Os regressivos é o contrário do progressivo. Seria a situação seguinte: quanto maior a base de cálculo, menor a alíquota. Tá? Ou seja, tem né, um valor maior de base de cálculo, base para calcular o tributo, menor seria a alíquota, o que influenciaria o quê? Num valor, né, numa tributação menor. Ok? Continuando lá. Não cumulativos. Não cumulativos são alguns impostos que, quando ele é efetuado o pagamento, tá, na próximo pagamento, tá, o primeiro que tem que ser descontado. Então, vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui o ICMS. Tá? O IPI também ele é não cumulativo, mas vamos ficar com o exemplo do ICMS. Então vamos imaginar aqui, A, tá, vendeu para B no valor de 100, uma mercadoria, ok? Essa mercadoria, vamos imaginar que está sendo tributada por 10%. 10% de 100, 10. Pagou o tributo. Perfeito, tá? Mas B pegou essa mercadoria e vendeu para C, tá? Passou para C por 200. Tá? Com ICMS também de 10%. Tá? O que vai acontecer? Vai ser tributado, né, o valor dessa circulação de mercadoria, 200. 10% de 200 é 20. Só que já foi pago 10 aqui. Como ele é não cumulativo, ele não pode acumular o pagamento, senão vai ser o quê? Vai aumentar, né, demasiadamente o valor, né, dessa mercadoria. Então, esses impostos, né, não cumulativos, toda vez que ocorre um faturador, uma nova circulação, como no caso do ICMS, tem que ser descontado o tributo pago anteriormente. Então aqui vai pagar 10 novamente. Tá? No que pesa, ser 10 sobre 200, dá 20. Só que eu tenho que lembrar de diminuir o que já foi pago na operação anterior. E aí
sucessivamente. Se você vendesse novamente, ia ocorrendo a circulação de mercadoria e ia acontecendo essa não cumulatividade, ok? Isso aqui é um mecanismo para poder fazer com que a carga tributária seja menor em determinados segmentos, tá? Por isso, os grandes exemplos aqui é o ICMS e o IPI, que são impostos sobre o consumo, beleza? Depois eu tenho aqui os impostos ordinários, que é aqueles que estão previstos na Constituição Federal, Artigo 153, impostos federais, artigo 155, impostos estaduais e distritais, e artigo 156, impostos municipais. Lembrando, artigo 147, parte final, compete ao Distrito Federal os impostos municipais, tá? Esses são os ordinários, são previstos ordinariamente na Constituição Federal. Extraordinários, também lá na Constituição Federal, artigo 154, inciso 2. No caso de guerra externa ou sua iminência, podem ser criados impostos extraordinários para a utilização do Brasil, no armamento, na saúde, no que for também, mas a competência seria extraordinária. E por fim, os residuais, que também está lá no artigo 154, inciso 1, dizendo que compete ao União instituir, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos nessa Constituição Federal, e lá tem toda uma regra, que eu convido os senhores a posteriormente ler, tá? Então, é residual por quê? Porque pode ser criado um novo imposto que não esteja previsto na Constituição Federal? Pode, pela competência residual do 144, inciso 1, ok? Então aqui um parâmetro geral dos impostos, ok? Então um forte abraço e aprenda direito, a OAB mais perto de você.